quando chega o dia da adversidade? O que nós podemos fazer quando chega o dia da falta, quando chega o dia da dor física, da dor psicológica? O que nós fazemos quando chega o dia do luto, o dia da perda? É muito bom quando temos alguém que, quando precisamos de alguma coisa, nós pedimos e essa pessoa sempre faz. Agora imagina que você é essa pessoa que faz e essa que pede, começa a te pedir todos os dias, o dia todo, para que você faça algumas coisas, te peça emprestado algumas coisas, e tire você da sua rotina para que você faça alguns pedidos que ela faz, e isso vira uma coisa constante. A pergunta que eu faço é: até quando a gente aguenta fazer isso? Está totalmente à disposição daquela pessoa para tudo que ela precisa, e que ela também faz isso constantemente. Será que nós aguentamos muito tempo? O Senhor Deus, na sua palavra, Ele nos encoraja, meus irmãos, a clamar a Ele a todo tempo, a buscar a sua presença em todos os momentos. Ele não é como nós, que nos importamos e às vezes não gostamos quando somos sendo pedidos sempre, ou constantemente, quando a pessoa precisa de algo, se lembra da gente e pede nossa ajuda. Às vezes, quando isso acontece demais, já começamos a querer se esquivar, porque sai da nossa rotina, sai do nosso dia a dia. O Senhor Deus, Ele não é como nós. Ele está disposto, irmãos, e se alegra quando a todo tempo nós o buscamos, nós clamamos, nós pedimos orientação, nós colocamos diante dEle as nossas dificuldades, as nossas lutas, todas as nossas petições. No Salmo 50, nós podemos encontrar a saída para essa pergunta: o que fazer quando chega o dia da angústia? E eu queria ler com você o versículo 14 e 15 desse Salmo, que diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Assim diz o Senhor. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é o chamado verdadeiro à adoração. Para que eu e você possa tomar posse dessa declaração que está no Salmo 50, nós precisamos, meus irmãos, conhecer o contexto desse salmo e a intenção do autor nesse salmo, para que não venhamos entender de forma errada esse versículo 15, quando diz: clame a mim e eu te ouvirei. Para que eu e você possa viver essa verdade e ter confiança nessa declaração do nosso Senhor. Porque, irmãos, ao conhecer aquilo que Deus Ele tem falado, aquilo que a palavra do Senhor revela para mim e para você, nós precisamos colocar tudo em prática. Precisamos viver não só aquilo que nos atrai, mas tudo aquilo que o Senhor nos ordena também. E esse é um princípio da busca ao Senhor, da verdadeira adoração, para os benefícios que Ele nos dará. Porque Ele disse ao seu povo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Em Deuteronômio, o Senhor dá uma relação, meus irmãos, de bênção, se assim o povo andar na sua presença, fazendo a sua vontade, observando os seus mandamentos e os seus decretos. E logo após, Ele traz uma lista de condenações, caso esse povo não ande segundo a sua vontade, segundo os seus decretos. Conhecendo dessa forma tudo aquilo que o Senhor exige na sua palavra, para que eu e você tenha esses benefícios e essa confiança nele, nós precisamos entender, meus irmãos, como em muitos lugares hoje são apresentados para as pessoas um Deus que se torna o seu empregado, um Deus que se torna apenas o seu psicólogo,
ou o gênio da lâmpada que ele coloca os seus desejos e Deus tem que fazê-los. E não tem ele como Deus todo criador, que não só criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas. Por isso, irmãos, ao clamar a ele, nós precisamos conhecer a quem nós estamos clamando e o que ele exige de cada um de nós. Por isso, irmãos, quando olho para o contexto histórico do Salmo 50, que foi atribuído ao Asaf, que é um dos líderes dos levitas durante o reinado de Davi, e Asaf e os seus descendentes, eles foram responsáveis, meus irmãos, por compor e conduzir a música no templo, como também tudo que era feito ali no culto de adoração a Deus. O Salmo ele é escrito, irmãos, em um período em que o culto e o sacrifício no templo eram centrais para a vida religiosa de Israel. Era através da vida dos israelitas que todas as nações elas iriam conhecer o único Deus verdadeiro, que determinou a maneira como eles deveriam viver e adorar a Ele em santidade. Já no contexto cultural, na cultura israelita, os sacrifícios e os holocaustos, eles eram parte fundamental da adoração a Deus. Havia diversos tipos de sacrifício, incluindo as ofertas dos animais e dos alimentos, grãos, que tudo isso foi determinado pelo próprio Deus. No entanto, meus irmãos, a mensagem do Salmo 50 vai enfatizar que Deus não apenas está interessado nos rituais externos, mas principalmente o Senhor está interessado num coração obediente, sincero de cada adorador. E nesses rituais, irmãos, nós encontramos os sacrifícios que eram vistos como um meio de se aproximar a Deus, buscando o perdão e a expressão da gratidão que eles tinham pelo Senhor. Contudo, havia um risco enorme que esses sacrifícios se transformassem em atos meros rituais, se esses sacrifícios não fossem acompanhados pela fé e pela obediência genuína. Irmãos, Deus não está preocupado com as nossas habilidades. O que Deus está interessado é com o nosso coração. E diante dessa forma como eles adoravam, havia também a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que era algo central para a identidade do povo. Era através dessa aliança que Deus fez com o povo que as nações viriam a fidelidade do povo para com Deus que escolheu esse povo exclusivo. E Deus havia estabelecido essa aliança com eles no Monte Sinai, uma aliança em que Ele vai dizer: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o povo deveria cumprir com todas as recomendações do Senhor. Já nas lições que podemos tirar no contexto teológico, que servirá para a nossa prática, na nossa vida diária, o Salmo 50 vai apresentar, meus irmãos, a profundeza na natureza de Deus e na verdadeira adoração a Ele. E como podemos observar alguns pontos, como a soberania de Deus, porque Deus ele é apresentado no início do Salmo como o Senhor, o juiz soberano sobre toda a terra. Ele invoca todo o céu e terra para testemunhar o seu julgamento justo. Nos aponta para Cristo na sua volta. E com isso, meus irmãos, com o entendimento dessa soberania de que Deus é um justo juiz, nós temos também a verdadeira adoração. Deus, irmãos, não se satisfaz apenas com sacrifícios externos. Coisas que nós vemos nos nossos dias pessoas fazerem, como entregar o seu carro, sua casa, seu dinheiro, para performar diante do Senhor, querendo a sua aprovação, ou, pior,
querendo que Ele nos devolva em dobro. Ele não está interessado nisso, irmãos. Ele, como eu já falei, Ele está interessado num coração sincero, num coração quebrantado na sua santa presença. Essa mensagem, meus irmãos, ela vai ressoar em outras partes das Escrituras, como em 1 Samuel 15, 22, quando o profeta Samuel ele vai até Saul, que tinha tomado decisões por si próprio, achando que estava agradando a Deus, e Samuel diz bem claro a ele, que era melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não está preocupado com carneiros, nem cabritos, nem bois. O Senhor quer a obediência do seu povo. E daí, irmãos, a repreensão à hipocrisia que nós também encontramos no Salmo, quando Deus acusa o seu povo e os ímpios por sua hipocrisia, destacando que recitar as leis e os mandamentos e realizar rituais sem a verdadeira adoração, isso é inútil, não vale de nada. E por fim ele chama ao arrependimento. Encontramos no Salmo Deus chamando o seu povo ao arrependimento e à verdadeira adoração. Ele deseja, irmãos, um relacionamento sincero com o seu povo, com seus adoradores, baseado na obediência e na gratidão. Se não houver arrependimento, meus irmãos, não vai haver adoração. Se antes de apresentar a nossa adoração, não houver um autoexame, e nos levar a esse autoexame, a nos arrepender diante de Deus, Deus não recebe nossa adoração. É inútil. Olhando de forma prática, o Salmo 50, ele nos lembra que a verdadeira adoração não é sobre rituais, mas sobre um coração sincero diante de Deus. E ele nos chama a refletir sobre a nossa própria adoração, a busca a uma relação genuína e obediente com o Senhor, e com isso nós iremos desfrutar do maravilhoso cuidado que Ele tem por cada um que o adora de verdade. Cada um que Ele escolheu e ouve o seu clamor no dia da angústia. Por isso, meus irmãos, eu quero verificar com vocês 3 pontos nesse salmo que podem nos ajudar a viver essa verdadeira adoração a Deus. Tirando assim, irmãos, para nossas vidas, algumas lições práticas. E o primeiro ponto é como invocar a Deus no tempo da aflição. Invocar a Deus, meus irmãos, no tempo da aflição, deve ser um ato de fé e de confiança no poder e na misericórdia do Senhor. E dentro, irmãos, desse invocar a Deus, o primeiro passo deve ser a oração sincera. A oração, meus irmãos, é a forma mais direta de invocar a Deus. Não tem como, você não vai mandar e-mail, recado, não vai. A oração é o primeiro passo que nós devemos fazer, mas que seja uma oração sincera. Seja sincero e honesto diante dEle. Coloque sobre Ele as suas preocupações, suas angústias. Não precisa procurar palavras para entrar diante daquele que sonda a sua mente e o seu coração. Palavras sinceras que leve você a esse estado de uma oração, de um coração sincero. A exemplo, nós temos, irmãos, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, em que ele buscou o Senhor em oração, e essa oração lhe trouxe paz, e proteção e confiança em Deus. Em Daniel 6,11 o texto diz: então aqueles homens foram ver e encontrar Daniel orando. E quando eles chegaram lá, meus irmãos, ele estava pedindo a ajuda a Deus. Daniel, meus irmãos, ele não se desesperou, mas ele confiou no Senhor, que ele adorava todos os dias. E que ele não negociou de maneira nenhuma a presença do seu Deus, caminhar com o seu Deus por coisa alguma. Às vezes nós falamos, irmãos,
né, do nosso meio nos dias de hoje. Eita, que a política do Brasil está difícil, o circo está se fechando cada vez mais, daqui a pouco nós não poderemos adorar ao Senhor como hoje nós estamos fazendo. E eu quero dizer, meus irmãos, que esse não poder adorar ao Senhor já chegou para muita gente. Muita gente que por conta da sua negligência não tem adorado ao Senhor da forma como a sua palavra exige de cada um dos seus adoradores. Simplesmente não precisa chegar esse dia de dizer: você não pode adorar o Deus da Bíblia, porque já estão vivendo assim. Talvez, se esse dia chegar, seja realmente uma bênção na vida de alguns. Porque talvez, se chegar como chegou para Daniel, e você não tenha mais saída, não tenha mais nada o que fazer, você se volte ao seu Deus, assim como Sansão, que chegou ao fundo do poço, e a única coisa que ele podia fazer: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor o ouviu o seu clamor, e o atendeu. Independente da circunstância, como diz no versículo 15 que acabamos de ler, ele glorificou o nome do Senhor. Certamente, irmãos, independente de qualquer coisa, quando vemos o exemplo de Daniel, Deus, ele foi com Daniel e com tantos outros que nós podemos encontrar na sua palavra. É quando eu e você confia de tal forma que é mesmo que ouvir do Senhor: não se preocupe se esse dia chegar, porque eu estarei contigo. Talvez Ele não nos livre de tantas coisas que podem vir, mas Ele vai estar conosco, como Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Como invocar a Deus em tempos de aflições, com louvor e adoração. Mesmo, irmãos, em meio à angústia, devemos buscar força para louvar e adorar o Senhor. E isso certamente irá fortalecer a nossa fé e reconhecer o poder de Deus. Nós temos a exemplo, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, depois de ter passado um dia de surra, de açoites, estavam lá presos e de madrugada, em algum momento da noite, eles iniciaram louvores e cânticos exaltando o nome do nosso Deus. E o Senhor ouviu o seu clamor. As cadeias quebraram, as correntes foram tiradas, as portas da cadeia caíram. Como invocar a Deus, irmãos, no tempo da aflição? Com a leitura bíblica. Leia, irmãos, as Escrituras, aquilo que nos alimenta, a palavra do Senhor que está disponível para cada um dos seus adoradores. Fortaleça a sua fé, buscando o conforto que é proporcionado por todos os textos que encontramos nas Escrituras. Leia os Salmos, Salmos 23, Salmo 91, Filipenses 4, 6 e 7, para que eu e você possa ser encorajado. Precisamos estar de posse de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos fala. Muitas pessoas encontram, meus irmãos, conforto e direção ao ler a palavra de Deus diariamente. Ter esse hábito constante na nossa vida, para que nos períodos de dificuldade possamos lembrar das promessas do Senhor. Certamente não devemos apenas ler as Escrituras quando chegar o dia mau, quando chegar o momento da angústia, mas ter isso como um hábito na nossa vida. Como já disse o pastor Ronaldo Lindório, já falei outra vez, que ele diz: quando você estiver em um momento que não está passando por nenhuma dificuldade, esse é o momento de buscar a Deus. Esse é o momento de você se fortalecer na palavra do Senhor, lendo e se fortalecendo, estreitando essa relação com Ele, porque certamente quando o dia mau chegar, quando o dia da angústia chegar, você vai estar fortalecido no Senhor para adorá-lo em meio às circunstâncias ruins. Se estivermos longe, irmãos, da intimidade com Deus, a primeira coisa que nos acontece quando chega o dia mau é o desespero. Porque nós não temos em quem nos agarrar, apenas em nós mesmos.
Quando a palavra do Senhor nos manda buscá-lo a todo tempo, é para quando chegar o dia mau, você poder dizer, eu confio no Deus da minha salvação. E ouvir a voz dele dizendo, clama a mim que eu te ouvirei e te livrarei desses problemas. Com confiança que o Senhor nos ouve. Confiar nas promessas do Senhor também é uma maneira de invocar o seu nome nos dias da aflição. Lembre-se das promessas de Deus, confie nelas, porque toda ela se cumprirá. Deus não é fiel a mim e a você, meus irmãos, mas é fiel à sua palavra. E isso é maravilhoso, porque Ele não muda, Ele não volta atrás. Então, se Ele falou que estará conosco, se assim o adorarmos, Ele vai estar. No Salmo 91, no verso 15, diz assim, Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Precisamos ter tempo de qualidade para meditar na palavra de Deus e refletir, meus irmãos, sobre a sua bondade, para que isso venha nos trazer clareza nos momentos difíceis. Possamos estar com a mente nele, para que não venhamos nos embaraçar quando chegar esses dias maus. A exemplo de Jesus Cristo, nós temos, irmãos, quando ele estava no jardim do Getsemane, ele mostrou total confiança em invocar o nome do Pai, quando ele orou fervorosamente, dizendo, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A obediência aos propósitos de Deus, meus irmãos, vinha da relação que o Filho tinha com o Pai. E Ele nos deixa esse exemplo maravilhoso que eu e você, na relação que temos com Deus, pode nos gerar muita confiança em saber que a circunstância pode acontecer na nossa vida e não sair do jeito que eu e você espera. Mas a alegria que nós vamos ter em saber que Deus está no controle de todas as coisas, isso não tem como mudar em nosso coração. O Senhor também, a exemplo, nos prometeu o Espírito Santo. Ele disse que enviará o Consolador para estar conosco em todos os momentos. Em João 14:16, quando ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Irmãos, nós temos um Espírito Santo que habita em nós. Se fortalecermos essa relação, buscando tudo aquilo que agrada ao Senhor, certamente nós não iremos esquecer de invocar o seu nome no dia da aflição. E isso é um ato de fé, que nos conecta à sua presença e ao seu poder, trazendo consolo, trazendo a direção e a esperança, porque a confiança em Deus, meus irmãos, permitirá que eu e você possa ter paz na sua força, no seu poder, e essa paz, ela encherá nossos corações, independente da circunstância. Então, como invocar a Deus em tempos de aflição? Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é a verdadeira adoração. Se eu e você vai invocar a Deus no dia da aflição, precisamos saber como adorar a Deus verdadeiramente. E a verdadeira adoração, irmãos, é um ato de entrega total, de sinceridade a Deus, que vai além dos rituais e cerimônias externas. É um relacionamento profundo e pessoal com Deus, marcado pela obediência e a devoção. Algumas coisas que precisamos pensar sobre a verdadeira adoração. É adorar em espírito e em verdade, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos impulsiona. Quando ele diz em João 4, 23, 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Em espírito. É uma adoração que deve ser guiada pelo Espírito Santo e não apenas, irmãos, pelas formas externas. É Ele que nos conduz a essa verdadeira adoração. E em verdade,
A adoração ela deve ser sincera, baseada nas verdades das Escrituras. Não o que eu e você acha, mas o que a Bíblia fala sobre a verdadeira adoração. Irmãos, a verdadeira adoração vem de um coração grato e obediente. E com isso precisamos observar alguns pontos, como a ação de graça. A verdadeira adoração ela é marcada pela gratidão. No Salmo 50, verso 14, acabamos de ler no início, quando diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. A obediência, meus irmãos, também nos leva à verdadeira adoração. Adorar a Deus inclui viver de acordo com os seus mandamentos. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Se eu e você não buscar olhar os preceitos, os princípios estabelecidos por Deus em seus mandamentos, irmãos, nós não viveremos para a sua glória. Não é cumprir os mandamentos para ser salvo, mas é porque eu e você foi salvo. Os mandamentos agora regem nossas vidas. A verdadeira adoração, irmão, vem de um sacrifício vivo. Romanos 12, 1, Paulo vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. É o seu coração, irmãos, antes de chegar aqui, está preparado para essa adoração. Está preparado, irmãos, para elevar seus olhos ao céu e saber que Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e que é uma gratidão que temos nele de estar aqui. Por isso que a verdadeira adoração envolve entregar nossa vida a Deus, permitindo que Ele nos transforme, nos use para o seu propósito. Também vem de uma vida transformada. Transparência, irmãos, e integridade faz parte de uma verdadeira adoração. Viver uma vida que reflete os princípios de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Certamente eu e você tem áreas que são trabalhadas e outras que precisam ser mais trabalhadas ainda. Mas o que o meu coração e o seu deve desejar é que em todas as áreas da nossa vida, nós, pela graça de Deus, pela condução do Espírito Santo, todas essas áreas elas venham ser trabalhadas. Não é você dizer: não, essa área aí eu já tentei, não consigo mudar, isso vai ser assim para o resto da vida. Não, é você clamar a Deus, porque isso pode ser o seu espinho na carne, que você precisa clamar a Ele para que Ele te ajude a você vencer essas coisas. Porque, irmãos, como Paulo vai dizer em Gálatas, que os frutos do Espírito, eles são desenvolvidos em nossa vida através da nossa busca por isso. É uma luta constante contra nós mesmos que vai nos levar a ser aperfeiçoado segundo a vontade de Deus. E a lista que todos nós conhecemos, quando buscamos essa manifestação do Espírito Santo em nós, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, irmãos, é para que eu e você venha ser transformado para servir as pessoas com excelência, e com isso nós possamos adorar ao Senhor com nossas vidas. Esse é o culto racional que eu e você deve prestar a Deus todos os dias. Quando eu acordo e eu começo a respirar, eu já devo prestar esse culto de adoração a Deus. A verdadeira adoração vem na comunhão e no serviço. Irmãos, viver em comunhão com aqueles que eu e você vai passar toda a eternidade faz parte da adoração a Deus. Estar juntos nos momentos em que a igreja está se movimentando, em que a igreja está cumprindo com a ordenança de fazer a sua obra em adoração a Deus, também, irmãos, é a verdadeira adoração. Não se abster dos irmãos, aqueles que professam a mesma fé e foram alcançados pelo mesmo sangue derramado na cruz. Mas estando juntos, podemos glorificar a Deus. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve estar com ele, como ele andou.
A verdadeira adoração, irmãos, é também na comunidade. Inclui a comunhão com os outros e participação na igreja. A exemplo de Jesus Cristo. Ele foi a perfeita adoração a Deus. Ele viveu a sua vida completa na obediência ao Pai, buscando fazer a vontade do Pai, em comunhão com os santos. E o seu sacrifício, porque Ele foi o sacrifício perfeito para nos reconciliar com Deus. Efésios 5:2 diz: e andai em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Meus irmãos, precisamos meditar diariamente na palavra de Deus e permitir que essas transformações venham ser vistas em nossas vidas. Dedicar tempo de adoração e louvor sincero, reconhecer a grandeza de Deus, irmãos, são alguns pontos em meio a tantos que precisamos observar. Então devemos praticar a bondade e a justiça, e isso glorificará a Deus, refletindo o amor de Cristo a esse mundo caído. O terceiro e último ponto: Deus como justo juiz. A justiça de Deus, meus irmãos, é o tema central nas Escrituras em um aspecto essencial do seu caráter. Se eu não me relacionar com Deus, entendendo que Ele é o justo juiz, que Ele é o justo juiz verdadeiro, que não há imparcialidade nele, irmãos, eu não vou adorar a Ele em verdade. Deus, Ele é descrito como o juiz perfeito, cujas decisões elas são sempre justas. E preciso olhar alguns aspectos e implicações de Deus como justo juiz. E o primeiro aspecto, irmãos, é Deus julga com retidão e imparcialidade. No Salmo 50, ainda no verso 6, diz assim: os céus proclamam a sua justiça, pois é o próprio Deus quem julga. Deuteronômio 32, no verso 4, diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Irmãos, Ele conhece todas as circunstâncias e intenções dos nossos corações, o que lhe permite julgar com perfeição e justiça. Não adianta eu e você querer maquiar a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos diante daquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. Talvez você não acredite que você é capaz de tal coisa, porque você não conhece verdadeiramente o seu coração. Se você conhecesse como Deus conhece, você diria: eu sou capaz mesmo, miserável homem que sou. Romanos 8, 32, 34 diz: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nessa justa justiça, nesse juízo justo, irmãos, nós temos também consolo e esperança em Deus. É a certeza de que Deus julga com justiça e que traz consolo para aqueles que são injustiçados ou perseguidos. Nada que acontece, irmãos, embaixo do sol, passará despercebido diante do Senhor, porque Ele julgará cada caso na sua medida. Nós temos sim a esperança na justiça final de Deus, sabendo que Ele corrigirá todas as injustiças. A impressão que às vezes ficamos olhando para o mundo caído é que o mal ele está sempre vencendo.
Mas acredite, chegará o dia em que tudo será julgado. Então acalme o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Cristo, irmãos, como juiz designado por Deus, nós podemos ver em Atos 17:31, quando diz: portanto, estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz: porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cristo, meus irmãos, como justo juiz, ele examinará as vidas de todos e recompensará de acordo com as obras feitas aqui nessa terra. Ele oferece hoje, irmãos, misericórdia e perdão, e exige responsabilidades pelas nossas ações, e chegará o dia em que ele virá só para julgar e condenar. Deus como um juiz justo. A justiça de Deus, irmãos, como fundamento para a ética e moral. Em Miqueias 6:8, o texto diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E Provérbios 21:3 diz: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Implicações para nossas vidas, irmãos, é que a nossa compreensão da justiça deve ser baseada no caráter de Deus, que é um Deus santo, reto e justo. Como seguidores, nós somos chamados a viver de maneira justa e reta. Devemos praticar a justiça, irmãos, na nossa vida diária, refletindo o caráter de Deus ao mundo. Assim como exemplo de Cristo, que é o nosso advogado, quando ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí talvez há quem diga: agora é só viver pecando e Jesus vai lá me defender, né? Eu faço o que eu quero, porque eu sei que Ele vai estar lá diante do Pai. Irmãos, se você verdadeiramente foi alcançado por Deus, é uma coisa que nunca vai te dar prazer, é pecar. Pelo contrário, trará uma tristeza no seu coração, porque certamente o Espírito Santo se entristecerá. Então, irmãos, é como a gente aprende, né? É um acidente o pecado na vida do verdadeiro crente. Cristo como justo juiz. Jesus, irmãos, em seu retorno, julgará todos os povos com justiça. Sua morte e ressurreição nos garante a justiça e o perdão dos nossos pecados, se assim nós buscarmos Ele como nosso Senhor e Salvador e viver segundo a sua vontade. Olhando para algumas aplicações práticas, como a confiança na justiça de Deus, em meio às injustiças desse mundo, devemos confiar no Senhor, que é o nosso juiz, que é o juiz supremo, que trará a justiça no final de toda a nossa caminhada. Viver com integridade, irmãos, como seguidores de Cristo, buscar viver de maneira justa, ética, íntegra, refletindo a justiça de Deus nas nossas ações. O mundo nos observa. Quando eu e você chegam em determinado ambiente que dizemos que somos cristãos, pode ter certeza que nós, a partir daquele momento, seremos observados. E acredite, o diabo sempre está nos observando. E na medida em que às vezes nós saímos dos propósitos de Deus, Ele certamente apontará.
para que venhamos cada vez mais se afastar daquele que é o nosso justo juiz e esquecer das promessas do nosso Deus. Saber que, numa circunstância dessa, precisamos pedir perdão a Deus, voltar ao nosso caminho e seguir confiante nele. A justiça de Deus, meus irmãos, é uma verdade reconfortante, que nos dá esperança e direção. Saber que Deus é um juiz justo, nos ajuda a viver de acordo com os seus princípios, confiando nele. E no final, toda injustiça será corrigida. Como podemos, irmãos, diante de todas essas coisas, glorificar a Deus quando nos livrar no dia da angústia? O final do verso 15, ele diz: e você me glorificará. Primeiro, oferecendo o sacrifício de ações de graça. Lembre-se que o Senhor, ele não se impressiona com performance, mas ele deseja um coração grato. E isso glorificará o Senhor. Cumprindo com os nossos votos e promessas. Talvez você diga, mas eu não fiz nenhuma promessa a Deus, nenhum voto. Na sua conversão, assim como, se você assim for salvo por Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou quando ele diz, eu agora sou escravo de Cristo, então, cumpra com os seus votos, se você verdadeiramente foi alcançado por essa maravilhosa graça. E esses votos, irmãos, pode ser a entrega total, o arrependimento e o abandono do pecado. Isso glorificará a Deus certamente. A obediência aos princípios dos mandamentos do Senhor, a fidelidade à sua aliança em Cristo Jesus, pela sua graça e misericórdia, o testemunho e a proclamação do Evangelho a todas as pessoas e muito mais. Essas coisas glorificarão a Deus. Todo aquele que entende que o Senhor está com seus olhos voltados para toda a terra, e que toma posse, irmãos, desse clamar a Deus, e Ele ouvirá, certamente será tão grato que essas coisas serão vistas nas suas vidas. Viver uma vida de obediência e fidelidade, servir aos outros em nome do Senhor. Vivendo dessa maneira, nós glorificaremos a Deus e mostraremos ao mundo a sua grandeza e a sua maravilhosa bondade. Ministério de Louvor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que, primeiro, invocar a Deus em tempo de aflição é Deus nos convidando, irmãos, a invocá-lo em qualquer momento de angústia, e Ele nos promete que nos livrará. Essa é a resposta do Senhor. Então, orar sinceramente a Ele, ler a sua palavra, confiar nas suas promessas, se fortalecer nelas e ter a certeza que isso vai nos dar paz e confiança em meio às dificuldades, irmãos. Se você tem o seu coração em Cristo Jesus, continue buscando a Deus em oração, mesmo em tempos difíceis, confie nele. Ele está com você em todos os momentos, e certamente Ele te responderá. Se você ainda não tem essa relação com Deus, experimente essa paz e consolo que vem ao invocar o seu nome, no momento da angústia, porque as circunstâncias, às vezes, irmãos, é usada por Deus para que você venha olhar e só confiar nele e ter o seu coração guardado por ele. Eu lembrei que no século XVII, um autor inglês chamado Daniel Defoe, ele escreve um dos clássicos mais conhecidos da época. Eu acho que ou você leu ou já assistiu. Robinson Crusoe.
E na história, Robson, ele sofreu um naufrágio e foi para uma ilha deserta, e ele viveu cerca de 30 anos nessa ilha. E aí chegou uns momentos difíceis que ele passou lá, de solidão, de coisas adversas que aconteceu com ele, e uma dessas, ele chegou à beira da morte. Teve uma forte febre por conta de uma doença, e a história conta que ele tinha um baú velho assim, e ele puxou o baú, e mexendo no baú, já quase com o pé na cova, ele encontrou uma Bíblia. E ele começou a folhear a Bíblia, e chegou exatamente em Salmo 50, no capítulo 15, que foi o que lhe deu esperança, lhe deu a alegria e renovo, quando ele leu e dizia na palavra: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. E isso deu esperança, e o autor escreveu que ele renovou suas forças, e aquela febre não o matou. Tempo depois ele encontrou um nativo daquela ilha, que até então ele achava que não existia ninguém. Até ele deu o nome de Sexta-feira a esse nativo. Ele o ajudou, e eles ficaram compartilhando ali alguns anos até chegar ao resgate. Mas, irmãos, esse que chegou ao fim do poço e encontrou essa palavra maravilhosa e creu nessa palavra, ele levou essa mensagem para as pessoas. Imagina que testemunho. É uma história criada, mas pode eu e você entender que esse é o nosso Deus, que quando eu e você se debruça na palavra dele, com um coração sincero, às vezes por circunstâncias que não encontramos mais saída, ele vai dizer para mim e para você, não necessariamente no Salmo 50, verso 15, mas com certeza o Espírito Santo vai te mostrar que o Senhor está sempre presente. Ele é aquele que quer que você clame a Ele, não nas suas forças, mas clame a Ele no dia da angústia. Ele certamente nos livrará. E com nossas vidas nós glorificaremos o seu nome. Irmãos, Deus é o justo juiz, supremo, cuja justiça ela é perfeita, é imparcial. Ele não olha para o seu currículo ou a sua ficha, ele olha para o seu coração. Se eu e você tiver um coração derramado na sua santa presença, sem mancha, sem mácula, ele certamente se agradará. E ele nos chama ao arrependimento. Você que crê na sua salvação em Cristo Jesus. A mensagem de hoje, irmãos, nos chama a refletir profundamente sobre a nossa relação com Deus. Para aqueles que caminham com Cristo, irmãos, o convite é de profunda adoração, partindo do exame, de um autoexame que eu e você precisa fazer todos os dias, para nos arrepender. E esse arrependimento nos levar a lutar, a não fazer mais essas coisas que desagradam o Espírito Santo. E assim essa comunhão e esse relacionamento vai aumentar a nossa confiança em Deus. Daqueles que olhamos, irmãos, quando encontramos vários personagens nas Escrituras, que a gente olha assim e diz: eu queria ter a metade da fé desse homem. Irmãos, o que ele tinha de diferente de nós é o relacionamento com Deus, é a busca constante, é a abnegação das coisas fúteis desse mundo, para dedicar tempo em se alimentar da verdadeira palavra que nos traz vida, que nos faz estar perto do nosso Deus, do maravilhoso Deus. O Senhor nos convida ao arrependimento, para termos essa relação íntima com Ele e desfrutar, irmãos, dessa promessa: clame a mim no dia da angústia, eu ouvirei e sararei a sua angústia, e você me glorificará. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e adorar esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória.